Fala galera, beleza? Caião aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. E hoje vamos fazer a análise dos principais jogos de hoje, que são Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, tá? São os dois únicos jogos, assim, interessantes na minha visão, tá? De grande liquidez. Então a gente vai falar sobre eles e eu vou fazer uma análise bem detalhada. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se essa análise te ajudar, deixa uma curtida, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhuma, que todo dia eu vou estar trazendo essas análises aqui diárias para o canal. E se você gosta de vídeos curtos, quer ver só Reels, quer ver cortes desse vídeo, é lá no meu Instagram, então vamos embora. E agradecer pelas views de ontem. Vamos começar então. Atlético Mineiro e São Paulo, primeiro jogo que a gente vai fazer a análise. E o que a gente tem aqui? A gente tem um Atlético Mineiro que venceu o São Paulo no Morumbi por 1-0 e que agora vai jogar em casa pelo empate. Se ganhar, tá classificado. Se empatar, tá classificado. Se perder por um gol, vai pro pênalti. Então, o Atlético em casa tem essa vantagem que é, óbvio, gigante, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E vamos ver o que a gente encontra de legal para esse jogo. Vou começar falando para vocês uma coisa muito interessante, um dado muito interessante, tá? Fazem 8 jogos, olha só, 8 jogos seguidos que o Atlético Mineiro não perde para o São Paulo. Ou seja, uma invencibilidade de 8 jogos e agora vai jogar em casa, num jogo de mata-mata, já tendo o placar na mão. Cara, toma cuidado se você tá pensando em apostar no São Paulo, mas também assim, não tô dizendo que é impossível, mas a gente tem que pensar, 8 jogos seguidos de invencibilidade, sendo que os últimos 4 jogos foram vitória do Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro não só tá 8 jogos sem perder para o São Paulo, como tá 4 jogos vencendo. Então a gente pode ver que o último jogo foi 1-0 lá no Morumbi, Copa do Brasil. Antes disso, pelo Brasileiro, 2-1 com o Galo jogando em casa. Em 2023, 2-1 por Galo jogando em casa, 2-0 no Morumbi também. Antes disso, ó, um empate 2-2, um empate 0-0, um empate 0-0. Olha, o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro desde 2020, cara. Fazem 4 anos que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro, tá? Então, tomem muito cuidado com esse jogo. Se você está pensando em jogar todas as suas fichas no São Paulo, por exemplo, toma cuidado, porque pode ser meio loucura, tá? Pode ser bem loucura, na verdade. E aí a gente já consegue ver que a odd do Atlético Mineiro tá 2,25. É uma odd interessante, tá? Vou falar a verdade para vocês, 2,25 é uma odd bem interessante. Deixa eu arrumar minha tela aqui da Bet. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, rapaziada, que aí fica mais fácil para vocês enxergarem também. Eu acho que vocês não estão enxergando muito legal aqui, ó. A gente faz assim e aumenta. Aí já era. Então, 2,25 pro Galo é uma odd interessante, mas, lembrando, eles já têm a vantagem no placar, às vezes vai jogar por um empate, aí você vai apostar a dupla chance, tá pagando nada. Ah, vou apostar no Galo para classificar, tá pagando nada. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa interessante desse confronto, ó, que costuma muito acontecer, é cartões, tá? A gente pode ver que mais de 4,5 cartões nos últimos 5 jogos entre as equipes acabou batendo. E a linha que está aberta agora, vamos ver, é de 6,5. 6,5 eu acho uma linha muito alta, muito exagerada, tá? Então, talvez aqui a gente pode trabalhar um under. O que a gente pode fazer agora é pegar aqui os dados de cartões dos times e eu já vou passar para vocês o que eu acho interessante de cartão, se apostar under, se apostar over. Vamos dar uma olhada, ó. A gente tem de informação aqui na tela os dados do São Paulo, tá? E o São Paulo tá com uma média, ó, vou pôr dos últimos 20 jogos, porque 30 jogos é muita coisa. Nos últimos 20 jogos, uma média de 2,60 cartões do São Paulo e o Galo 2,20. Então, uma média de 2 e pouco cada um. A linha no site está de 7, eu acho muita coisa. O primeiro jogo teve 6, foi bem pegado. Ó. Foram 4 cartões aqui por Atlético Mineiro e só 2 cartões para o São Paulo. O São Paulo praticamente não bateu nesse jogo, mas assim, o Galo bateu. E o Galo bateu no primeiro jogo, fora de casa, e agora vai estar em casa segurando o placar. Pode ser que dê uma porradinha a mais, tá? Algo para vocês ficarem de olho. O Galo pode acabar dando aquela porrada a mais para segurar o placar em casa. Mas a linha de 7 cartões eu acho muito alta, tá? Então, talvez esse under 6,5 cartões aqui a 1,72 não esteja ruim, talvez esteja bem interessante. Sobre gols, que é uma expectativa aí que a galera tá de gols. A linha de 2,5 tá pagando 1,50 só, tá muito baixa, e eu acredito nessa linha, tá? De menos 2,5 gols. Acho muito difícil bater 3 gols nesse jogo. Só se o São Paulo faz 2 gols muito cedo, e aí o Galo vai ter que ir para cima e fica aberto aquele jogo.
mas acho muito difícil também, então eu iria com under de gols, eu iria com under de cartões, tá? Escanteio, você pode explorar escanteios do São Paulo, é interessante porque o São Paulo vai estar jogando em casa buscando reverter o placar, então às vezes se não conseguir encontrar muito espaço ali, pode acabar saindo mais escanteios, a gente pode ver que o São Paulo tem uma média de 4,85 escanteios por jogo, só que quando joga em casa, essa média sobe para 5,36. Então, o São Paulo é um time que em casa desempenha bem em escanteios, enquanto o Galo é um time que toma 3,95 escanteios por jogo, mas quando está fora de casa, toma 3,60. Ou seja, incrivelmente o Galo, fora de casa, toma menos escanteios do que jogando em casa, o que é meio bizarro, tá? Mas é interessante ficar de olho, mas ainda assim não acredito em muitos escanteios do São Paulo ali, tipo, no máximo 5. Não colocaria mais de 5 escanteios para o São Paulo também, tá? Então toma cuidado aí. Às vezes, vamos ver as odds, mas talvez os escanteios do Galo estejam mais interessantes. Eu vou dar uma olhada aqui como que tá as odds com vocês. Vamos lá, rapaziada. Fiz um corte aqui só para logar na minha conta, tava deslogado. E se a gente for ver, ó, os escanteios do São Paulo, tá pagando muito pouco, ó. 1,83 é para eles terem pelo menos 6 escanteios, eu acho muito alto. Igual eu falei, eu acho que São Paulo não chega em 7, por exemplo, menos de 7 tá pagando legal. E o Galo tá pagando pouquíssimo também, ó. Para ter 4 escanteios, 1,66, sendo que o Galo tem uma média de 4,90. São Paulo toma só 3,18, Galo já com o placar, você não tem por que apostar em escanteios também over, tá? Só under. Então, na real, esse jogo pra mim é tipo totalmente under, sabe? Vamos supor, São Paulo, igual eu falei, pra mim, menos de 3 gols nesse jogo, minha opinião, tá? Menos de 3 gols nesse jogo é uma boa possibilidade. Menos de 7 cartões, menos de 8 cartões, não sei, vamos por menos de 8 cartões também, eu acho uma ótima opção. Para o São Paulo, menos de 6, menos de 7, até menos de 8 escanteios eu acho interessante também. E para o Galo, a mesma coisa. O under de escanteios aqui, pô, sei lá, menos de 7 escanteios pro Galo. Então são coisas, são linhas que eu acho que dá para você combinar, fazer uma múltipla, não colocar tudo assim igual. Aqui eu tô dando um exemplo de linhas que eu acho interessante para esse jogo, mas assim, se você quiser juntar com outro jogo, quiser dar uma olhada em coisas a mais, tá? Para classificar, eu já falei, a odd não vale muito a pena, mas uma múltipla ainda tem seu valor, você colocar a classificação do Galo. Eu acredito muito que o Galo se classifique. Se você gosta de apostar no mercado de finalizações, eu vou passar aqui bem rapidinho com vocês dos jogadores principais. A gente consegue ver que o cara que mais está finalizando pela equipe do São Paulo, ultimamente, nos últimos jogos, né, é o William, que só tem 2 jogos ali também, então não dá para considerar essa média, eu ignoraria. E a segunda maior média é do Luciano, tá, que tem 2,50 finalizações por jogo. Logo em seguida vem o Caleri com 73 e depois o Lucas Moura com 1,63, tá? Mas isso são médias. Se você for ver constância, o Luciano é o cara ideal para você apostar em finalizações, tá? Se você olhar em constância. Já do lado do Galo, a gente tem com maior média o Hulk, 4,10, uma média altíssima. Na sequência, a gente tem o Gustavo Scarpa e logo depois o Alisson, tá? E depois tem o Gustavo Vera e aí o Arana, e vai descendo aqui também, são linhas interessantes, mas o Scarpa é um cara sempre legal para você depositar algumas fichas aí, dependendo quanto paga, tá? Então, por exemplo, uma finalização do Scarpa, se você quiser, mesmo com o Galo estando na vantagem, tá? Óbvio, faz mais sentido você apostar em finalizações do São Paulo, porque o São Paulo precisa, tá? Então, o Luciano tem odd interessante, tem bastante jogador com odd interessante, mas como eu falei, o Scarpa, às vezes, você consegue... Quer ver? Deixa eu só fechar esse bilhete aqui, vou jogar 75 centavos para salvar, pra gente ver as odds das finalizações. O Scarpa, você consegue, às vezes, fazer uma escadinha de finalizações também, mas assim, não tem necessidade dele estar finalizando tanto, esse é o problema. E se você for ver chutes a gol, se você gosta de apostar em chutes a gol, o cara certo seria basicamente o Hulk de novo, o Scarpa, e não tem como fugir muito disso, tá? Mas não paga nada também, ó, 1,30 pro Hulk, 1,53 pro Scarpa, e não faz sentido a gente fazer uma dupla com os dois, por exemplo, porque o time deles tá com a vantagem mesmo jogando em casa, eu não faria, tá? Então esse jogo, eu vejo um jogo muito pra under, tá? Mais do que pra over, vocês perceberam que a maioria das escolhas minhas foram under. E agora, vamos falar de Flamengo e Bahia. Bom, Flamengo e Bahia é um pouco menos complicado, né? A gente tem o Flamengo que ganhou de 1-0 do Bahia fora de casa e agora vai jogar no Maracanã, vai jogar com a torcida. A gente sabe que o Flamengo é muito forte jogando dentro de casa e tem um retrospecto excelente contra o Bahia. Das últimas 20 vezes que eles se encontraram, o Bahia ganhou só 3, então o Flamengo ali tem 14 vitórias, 3 empates e só 3 derrotas para o Bahia. Joga em casa, com a vantagem, com a torcida, então, tipo assim, Flamengo favoritíssimo nesse jogo, tá? Mesmo com o Bahia fazendo uma boa campanha.
o que é interessante a gente pegar aqui de streaks, tá? O Flamengo venceu as últimas 9 vezes contra o Bahia, enquanto o Bahia vem de 3 jogos sem vencer, tá? No total. Então isso aí é muito importante, porque as fases dos times eu levo muito em consideração. Então 1,75 para o Flamengo vencer, eu acho muito legal. Principalmente por quê? Porque o Bahia vai ter que vir para reverter placar, então o Bahia vai ter que fazer um jogo ofensivo, vai ter que abrir ali o time, e o Flamengo vai ter muita oportunidade. Não é um jogo em que o time eu não vou chamar de zebra o Bahia, mas não é um jogo que o Bahia vai ter que vir e ficar se segurando. Não, cara, o Bahia tem que vir e jogar como time grande e tem que buscar essa reversão de placar, tá? Assim, porque, óbvio, o Flamengo venceu o primeiro jogo, fora de casa, vai jogar no Maracanã, vai estar muito confortável. Então, eu gosto da odd aqui do Flamengo para vencer, tá? É muito interessante. Asiático, eu não gosto, pro 0,75 eu não pegaria, mas a vitória seca eu pegaria, tá? Outra coisa que a gente pode ver é que, apesar de ter sido 1-0 o último jogo entre as equipes, ali o primeiro jogo da Copa do Brasil, costuma sair bastantes gols entre Flamengo e Bahia, tá? 8 dos últimos 10 jogos tiveram pelo menos 3 gols, então uma linha interessante aí vocês ficarem de olho em gols, tá? Tá pagando 2,05 para sair 3, é uma odd alta, tipo, eu considero uma odd alta e uma odd boa, tá? Eu acho uma odd bem boa para algo que aconteceu em 80% dos últimos jogos, e aí vamos supor que o Bahia faça um gol, empate, e aí vira um jogo aberto absurdo, tá? Da mesma forma que se o Flamengo fizer um, o Bahia pode se abrir cada vez mais e acabar gerando mais gols na partida, então é interessante, ou tanto esse 2,5, ou você pegar 1,5 e fazer uma múltipla, que a gente vai fazer isso aqui depois também, é bem legal. Sobre cartões, a linha está em 5,5, se a gente for olhar as estatísticas dos times, vamos dar uma olhada nos últimos 20 jogos, tá? O Flamengo é um time que tem média de 1,95 cartões. A média do Flamengo é bem baixa. Só que se a gente pegar os últimos 10 jogos, a gente vai ver que essa média subiu, se eu não me engano, para 2,10. Olha só. Então, ultimamente, o Flamengo está tendo um pouco mais de cartões. O Bahia tem média de 1,85. E também nos últimos 10 jogos, se eu não me engano, tem subido essa média. Então, tá aqui, ó, 2,30. Então, duas equipes com média de 2 e poucos cartões ali por jogo. Acaba saindo uns 4, 5. O primeiro jogo, se a gente for parar para ver, foram um cartão só para o Flamengo e só. Então, assim, 5,5 é uma linha muito justa. Para mim é uma linha justa. Não vejo valor no 5,5, nem no over, nem no under, tá? Talvez eu gosto mais do under, só que numa linha mais esticada novamente para fazer múltipla, tá? Então, por exemplo, só de exemplificação, tá, galera? Tipo, uma vitória do Flamengo eu gosto muito e colocaria mais coisas. Como eu estava dizendo, a vitória do Flamengo me interessa demais. E, claro, para sair pelo menos aí uns 2 gols, eu acredito muito nessa partida, em over 1,5, tá? Se vocês gostam desse mercado de gols. Para cartões, eu iria mais under do que over, só que, tipo assim, esticaria bastante. Por exemplo, um menos de 9, menos de 8 cartões, assim, eu dava essa esticada, porque não tô crente de ter muitos cartões assim, tá? Acredito que vai ter uns 4, 5 cartões, mas muito mais que isso acho difícil. E aí, claro, a gente tem sempre que dar uma olhada nesse mercado de finalizações, porque é interessante, tá? Vamos ver como tá as odds. Deixa eu só fazer essa entrada aqui de 75 centavos, só para salvar, porque eu gosto de ter pro vídeo que vem tudo que eu falei, tá ligado? Bom, vamos lá. O Flamengo paga muito pouco para os jogadores finalizarem, ó. Tipo, Bruno Henrique, 1,02. Pedro, 1,04 para dar 2 chutes. Luiz Araújo, 1,02. Então, tipo assim, cara, não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. Do lado do Bahia, também tem odds muito esmagadas, mas às vezes você encontra algo melhor, porque como eles estão sendo dados como zebra, você acaba achando oportunidades. Então, só para dar de exemplo aqui para vocês, se a gente pega aqui do Flamengo, vamos pegar aqui o Flamengo, o Araújo, tá? Finalizações dele. 2 finalizações, 1,14. A média do cara é de 2,50 finalizações, cara. Então, tipo assim, tá pagando 1,14 pro cara bater a média dele. É ridículo, é ridículo. Não, tem coisa que não vale a pena, tem coisa que é loucura. Se você pegar um jogador um pouco mais fora de posição, por exemplo, o Gerson, tá? O Gerson tá pagando 1,16. Tipo, é muito pouco, cara. Ele tem média de 0,88. Ou seja, um pouco menos que um chute por jogo, mas praticamente todo jogo ele chuta. Mas você vai me pagar 1,16 pro cara que tem média de 0,88, velho. É ridículo, tá ligado? Não dá pra entrar.
E aí a gente vai ver agora do lado do Bahia, então, coisa rápida, tipo assim, só uma passada, não é aquela passada rápida, galera. Do lado do Bahia, a gente consegue ver Tassiano, Everaldo, Jean Lucas, não paga nada, entendeu? Então, nada, nada, nada. E aí você pode pegar alguém, talvez o Caule, vamos ver o Caule. 1.12, não paga nada também. Juba ou Alexandre. O Juba, 1,50. Caio Alexandre paga 2. Caio Alexandre é interessante? Por quê? Por quê? E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos voltar aqui, ó. Caio Alexandre, ele tá como provável, para começar? Tá como provável. Ele tá fazendo um papel no time de meio campo que pode subir, mas não sobe tanto, mano. Eu vou até mostrar para vocês o gráfico dele, porque senão vai ter gente falando que eu sou louco. Ah, lógico que sobe, ele sobe pra caramba, ele sei que, meu. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ele faz duas funções, então depende muito. Ele faz MC e DM, que é defensor médio, tá? O defensor médio, que é a defensive midfielder, é um cara que fica mais recuado. Se a gente for ver, depende muito da partida. Esse aqui, ó, é o gráfico de campo dele, tá? O gráfico de calor dele. Vocês podem ver que ele não, ó, ele raramente chega na área, tá? Vocês podem ver aqui a meia-lua da área. Aqui, ó, meia-lua. Ele chega mais ou menos até aqui, ó, metade da metade no meio campo adversário e até a metade ali da meia-lua da defesa. Então ele é aquele cara, o que a gente chama de box to box, né? Ele vai de ponta a ponta, não entra numa área, não entra na outra, tá? Ele só fica ali flutuando. Mas assim, mal de 2 para ele fazer uma finalização, eu acho muito alta. Por quê? Ele tem média de 0,89. Ele finalizou no último jogo contra o Bragantino, finalizou contra o próprio Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, não finalizou contra o Botafogo, mas deu 2 finalizações depois contra o Grêmio, uma finalização contra o Vitória e 3 finalizações contra o Botafogo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos, 5 jogos ele finalizou. Agora, vai jogar fora de casa? Vai jogar fora de casa. Vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo, mas tá precisando do placar, cara. E às vezes é um cara que, assim, pode ser que o time, no desespero, começa aquela frequência de finalizações de fora da área, de loucuras. Então, Caio Alexandre, uma finalização dele tá muito legal, tá? Uma linha que vale a pena vocês darem uma olhada. E é isso, galera. Hoje o vídeo vai ser bem mais curto, porque são só 2 jogos interessantes, não vejo muita coisa interessante. E eu espero que vocês consigam tirar algo desse vídeo, algum insight aí pra vocês, alguma... Vamos supor, você estava pensando em apostar em algo e eu te convenci a não fazer isso, talvez, ou ao contrário. E é isso. Não esquece de curtir o vídeo. Amanhã tem mais. Se inscreve, tamo junto.